Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos internautas da TV Santuário, nesta transmissão da Santa Missa, querido Mateus, acólito, cerimoniário, sei lá como que chama aqui, e meu primo também. Como foi bom voltar a te ver, estava com saudades. Obrigado por ter vindo neste horário, mesmo sacrificando o jogo do seu Cruzeiro, que começa agora às 6h30, e do meu Cruzeiro também. Tia Maria do Carmo, sua bênção, que bom tê-la aqui também. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje trata da identidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo pergunta aos seus discípulos o que andam dizendo sobre ele. Alguns vão dizer que Jesus era o Elias que voltou, alguns vão dizer que Jesus é um grande profeta, ou até João Batista. E essa imagem um pouco distorcida a respeito de Jesus, parece que ele quer filtrar bem isso. E ele vai direcionar a pergunta para os discípulos. Tudo bem, eles podem dizer o que eles quiserem, mas e vocês que me seguem diariamente? Para vocês, quem eu sou? E aí Pedro, tomando aí a sua liderança da igreja primitiva, vai dizer: tu és o Messias. Se o texto parasse por aí, já estava bem claro. Jesus é o Messias, Jesus é o justo esperado, Jesus é aquele que havia de vir, Jesus é o Salvador. O problema é que o texto continua. E ao continuar o texto, Jesus vai dizer: olha, tudo bem, eu sou o Messias, mas eu vou ser perseguido, eu vou ser condenado, eu vou ser morto, e no terceiro dia eu ressuscitarei. Ah, para quê? Aquele homem chamado Pedro, e eu lhe sugiro nunca colocar nome de Pedro nos seus filhos, porque Pedro é muito tempestivo, Esse homem Pedro que tinha dito: tu és o Messias, com o peito cheio de fé, vai chamar Jesus no canto e vai dizer: nananina não, o senhor não vai ser perseguido, o senhor não vai ser morto. Em outras palavras, eu não vou deixar. O Messias não vai sofrer. O Messias que a gente espera é o Messias que vai dominar pelo poder, vai destruir o Império Romano, vai destruir as autoridades judaicas e vai implementar um novo reino. Então, Jesus, você está delirando. Isso não vai acontecer contigo não. Aí naquele momento, Pedro, que estava todo cheio de si, porque tinha dito que Jesus era o Messias, vai ouvir dos lábios de Jesus: sai para longe, Satanás. Ou seja, afirmou que Pedro naquele momento estava possuído, porque tu não pensas como Deus, mas pensa como os homens. Na verdade, a concepção de Messias que estava na cabeça de Pedro ainda pode estar na nossa cabeça hoje. A concepção de um Messias que vai dominar pelo poder, que vai machucar e matar os injustos. A concepção de um Messias vingativo, que vai praticar o mal com aqueles que praticaram o mal. Uma visão de um Messias punitivo: se você fez o errado, você não pode ser amado. E aí Jesus fala: tu pensas como os homens. Muitas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, primeiro que vos fala, pecador, muitas vezes eu e vocês manipulamos a imagem de Jesus Cristo de acordo com as nossas verdades, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o que nós achamos ou queremos que Ele seja, e não seguimos de fato a Jesus Cristo na pessoa que Ele é. Às vezes nós reduzimos Jesus Cristo para nos servir o tempo todo. Pedimos, 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 e ai dele se não nos atender. A gente muda de religião, a gente se afasta da igreja, porque Jesus o tempo todo tem que corresponder às minhas vontades, ao meu eu.
E nessa perspectiva, Jesus já não é mais Deus. Deus sou eu. Jesus se torna um servo, um empregado, um supermercado, se torna um pronto-socorro de um hospital, que eu só procuro quando eu preciso. E Ele tem que me atender. Ele tem que me atender porque eu pago dízimo, Ele tem que me atender porque eu fiz uma novena, Ele tem que me atender porque eu dei de comer a quem estava com fome. Ou seja, a relação vai ficando mercantilista, né? De troca. Olha, eu vou te dar isso, Jesus, mas você tem que me dar isso. Uma relação comercial. Eu vou me esquecendo que Jesus é Deus. Eu vou me esquecendo que Jesus não é um homem que se diz Deus, mas é um Deus que se fez homem. E eu vou me esquecendo que, como cristão, se assim eu me permito ser chamado, eu devo me colocar a serviço dele e do seu reino, e não o contrário. Não é o meu reino que tem que ser implementado nesta terra. Não é a minha vontade que deve prevalecer nesta terra. Não são as minhas vaidades que devem ser atendidas e satisfeitas nesta terra, mas apenas nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós agimos assim, nós manipulamos a identidade de Jesus. Como Pedro, que chegou a dizer que Jesus era o Messias. Ou seja, nós também louvamos, agradecemos, rezamos, adoramos, pedimos, mas quando a resposta dele não está em consonância com o que eu quero, eu começo então a distorcer a imagem de Jesus, como Pedro fez. E aí Jesus vai dizer a mesma coisa para mim: sai para lá, Satanás. Padre Pedro, tu não pensas como Deus, mas pensa como homens. E quantas vezes no dia a dia nós agimos na fé manipulando Deus? Quantas vezes a gente pensa que as coisas boas acontecem por mérito nosso e as coisas ruins acontecem por castigo de Deus? Quantas vezes você já não se perguntou: por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer? Como se Deus fosse castigador, ou se Deus desse prêmio para os que merecem mais. A meritocracia. Eu mereço mais, Padre Pedro, porque eu não falto às missas. Eu mereço mais, Padre Pedro, porque eu pago dízimo. Eu mereço mais, Padre Pedro, porque eu dou de comer a uma família que passa fome. Aquela pessoa não merece, porque ela não é boa. Quantas vezes nós queremos que Deus pense como nós? Quantas vezes nós queremos que Deus castigue alguém, porque no fundo é a nossa vontade castigar essa pessoa? Quantas vezes nós queremos ver pessoas mortas porque são ruins, porque são más, e queremos que Deus as mate? Quantas vezes nós também podemos dizer: tu és o Messias, mas logo depois não compreender a sua mensagem? A identidade de Jesus no Evangelho de hoje é dizer: sim, Ele é o Messias, mas Ele é o Messias sofredor, Ele é o Messias servidor, Ele é o Messias que vai se consumir e dar a própria vida por mim e por vocês. Sim, Ele é o Messias que vai morrer por nós. Ah, eu não concordo. Tudo bem, mas Ele é assim, meus amados. Eu não concordo que Ele ame os meus inimigos, mas Ele vai amar seus inimigos, porque Ele não sabe fazer outra coisa do que amar. Amar não é um atributo de Deus, amar é a identidade de Deus. O evangelista João vai dizer: Deus é amor, o verbo ser. Amar é sua essência. Então, por mais que você ache que deveria punir fulano, ciclano, por mais que você ache que fulano é menos merecedor do céu do que você, Deus ama.
Ele não vai entrar na sua concepção de justiça, na sua concepção de mundo. Você querendo ou não, Ele tem a justiça dele. E Deus ama. Esperará até o último minuto para que você se converta, para que seja salvo. Ele não desistirá de você até o último instante da sua vida, porque Ele não se contenta em ter a maioria. Nós sim. Não, a maioria já está do nosso lado. Não, Ele quer todos, porque Ele ama todos os filhos e filhas dele. Por isso Ele não desiste da ovelha que está desgarrada. Por isso que Ele não desiste da ovelha que machucou a outra ovelha. Por isso Ele não desiste da pessoa que no seu livre-arbítrio infelizmente escolhe o mal. Ele não desiste de ninguém. E por isso então Ele vai agir como Deus, e não como você, não como eu. Por mim tem pessoas que a gente fala assim, vai para o inferno, né? Quando a paciência estoura, a gente quer se livrar. Deus quer sempre acolher, Deus quer sempre incluir, Deus quer sempre salvar. Pedro no evangelho de hoje percebe que a compreensão que ele tinha de Jesus era errada, mesmo acertando ao dizer que ele era o Messias. Talvez muitos de nós, meus amados, no dia a dia, mesmo vindo à missa, mesmo professando a fé, talvez muitos de nós ainda temos uma imagem errada de Jesus e manipulamos essa imagem para benefício próprio. Então não esqueça, algumas coisas que você concorde ou não, mas que vai ser sempre Jesus. Amar até o fim, perdoar quantas vezes for necessário, partilhar do que se tem, do que se é, lavar os pés dos outros, ou seja, servir os outros, ir ao encontro dos excluídos, dos marginalizados ou dos impuros. Basta lembrar que ele toca o leproso, ele bebe à beira do poço com a samaritana, ele vai comer na casa de cobradores de impostos. Esse é Jesus, que você vai dizer se ele é ou não o Messias, o Senhor da sua vida. Mas cuidado, quando Jesus lhe fizer essa pergunta, se é que já não fez, e para você, quem eu sou? Cuidado, porque se você disser que ele é o Messias, o Salvador, a sua vida terá que ser conformada a dele, à vontade dele, ao querer dele. Não queira minimizar Jesus Cristo a um grande líder político, é muito pouco. Não queira interpretar Jesus Cristo como um grande profeta, é muito pouco. Não queira achar que Jesus Cristo está no mesmo nível que os influencers que você segue nas redes sociais. E olha que você gasta mais tempo com eles do que lendo a Bíblia, por exemplo. É muito pouco. Jesus Cristo é Deus. E se Ele me perguntar quem Ele é para mim, eu devo ter a consciência de que Ele é Deus. E se Ele é o meu Salvador, devo conformar a minha vida a Ele. Então vou te dar um conselho agora, um conselho de amigo, que uma vez me deram. Sempre quando você for pedir algo a Deus, termina dizendo assim: mas seja feita a vossa vontade. Porque aí você vai reeducando a sua mente a perceber que você não é o Senhor da relação, o Senhor é Ele. Senhor, eu preciso de saúde, mas seja feita o quê? A vossa vontade. Senhor, eu preciso de emprego, mas seja feita. Senhor, eu preciso que termine os conflitos dentro da minha casa, mas seja feita. Senhor, eu preciso de uma cura para alguém que está muito ruim no hospital,
mas seja feita a vossa vontade. As maiores frustrações religiosas que temos, como Pedro teve no evangelho de hoje, é porque nós queremos que nessa relação com Deus a nossa vontade prevaleça. Jesus já sabia deste nosso conflito. Por isso, ao nos ensinar a rezar, ao nos ensinar o Pai Nosso, Ele colocou essa parte do texto: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, é um conselho que para mim tem me ajudado a me tornar mais dócil à vontade de Deus, mesmo quando ela não coincida com a minha. É esse exercício de sempre terminar a sua oração dizendo: mas seja feita a vossa vontade.